Título da lição e verso, quem me ajuda? Título: O poder de Jesus exaltado. Verso: Por meio do Espírito Santo, os crentes podem saber qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Efésios 1, 19 e 20. Estamos aí começando a entrar de fato no livro de Efésios. Semana passada, na primeira parte do capítulo 1, a gente teve a percepção de Paulo bem nítida do que para ele significa salvação e do que, ao longo do seu processo de conversão e depois ministério, essas coisas que dizem respeito à salvação o impactavam. E aí a gente viu uma oração livre de Paulo, nos versos 3 a 14, em louvor, em agradecimento, em exaltação ao nome de Deus, como um processo realmente livre de pensar dele, que ao mesmo tempo resume toda a crença de Paulo. Na segunda parte do capítulo 1 de Efésios, a gente tem um outro fenômeno interessante, também ligado à oração, mas é um modelo descritivo. Ou seja, é como Paulo contando como ele ora. É como se ele abrisse o seu caderninho de oração ou abrisse o seu portfólio textual de oração e descrevesse sobre o que ele ora, descrevesse quais são suas preocupações centrais quando ele inicia a oração, quando ele inicia uma oração ao longo do seu processo de vida cristã. E é interessante observar isso porque aqui a gente tem nitidamente os pontos de preocupação de Paulo quando ele ora pelos outros. Então, uma coisa é o que a gente viu nos versos 3 a 14, que é a oração de Paulo no sentido pessoal, ele orando na sua descrição pessoal. E, literalmente, esse é um texto de oração. Na segunda parte, Paulo descreve aos seus leitores o que ele faz depois que passa a sua oração pessoal, quando ele ora por eles, e quais são as preocupações na sua mente quando ele pensa nos crentes da igreja. E é interessante observar isso por várias razões. A primeira delas é que, de alguma maneira, essas preocupações de Paulo dizem respeito a aspectos importantes da vida cristã, aspectos importantes do crescimento da igreja, aspectos, diria até, vitais para a preservação da fé e da igreja, no sentido pleno do conceito de igreja. E isso é interessante por esse aspecto. Um segundo aspecto interessante dessa segunda parte da oração é a consequência do cristianismo, a consequência da ressurreição e ascensão de Cristo e o impacto disso na história do cristianismo em todos os tempos. E essa é uma segunda parte importante dessa descrição que Paulo faz da oração. Em alguns pontos dessa oração, a gente tem repetições daquilo que Paulo livremente agradecia a Deus na primeira parte do capítulo 1, e algumas coisas novas que estavam embutidas ou sinalizadas na primeira parte da oração de Paulo, mas que agora são descritas com mais propriedade nessa segunda parte, nesse segundo momento de descrição da oração. Então vamos ao texto. Abra sua Bíblia lá no capítulo 1 de Efésios e vamos acompanhando em paralelo algumas questões importantes desse bloco, desse segundo bloco aí da oração de Paulo. A primeira parte desse bloco, obviamente, por ser uma descrição da preocupação de Paulo de oração, ela vai trazer exatamente essa referência. Então vamos lá nos versos iniciais, versos 15, 16, 17, olhando aí para algumas coisas importantes dessa primeira parte. Então, acompanhar comigo a leitura, a gente tem lá, por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Vamos olhar para esse primeiro bloco e entender o que está acontecendo aqui. Então, primeira coisa interessante desse momento específico de descrição de Paulo é ele olhando para a igreja, entendendo o comportamento da igreja, ainda que não seja o todo da igreja, ainda que não sejam todos os membros da igreja para quem Paulo escreve,
O fato é que ele ouve que entre esses membros da igreja há pessoas com essa condição, com essa descrição que está aqui. E por isso ele dá graças a todos esses. Ou seja, o motivo de gratidão de Paulo inicial é a conversão e o comportamento desses cristãos em duas direções, mas a principal delas é a fé, como motivação, como ponto de partida. E a consequência dessa fé, o amor manifesto por esses cristãos para com os santos, para com os conversos, para com aqueles que buscam salvação. Portanto, um aspecto de causa e outro de efeito. A causa é a fé, o efeito, a manifestação do amor de Cristo para com os santos que vivem na igreja. Dentro desse contexto, ele então coloca: eu agradeço a Deus por isso, fazendo menção de vocês nas minhas orações, mas tem um objetivo, e essa é a segunda parte desse modelo inicial da descrição de Paulo. Ou seja, por que Paulo dá graças? Qual é o objetivo dele em dar graças a Deus pela forma como a igreja se comporta? E aí, como referência, ele coloca para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo e Pai, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento. Duas coisas importantes aqui que já estavam presentes na descrição da oração de Paulo. Ou seja, quando a ação de Cristo, quando o poder de Cristo, manifesto a partir do Espírito Santo, age na igreja, nos santos da igreja, o resultado dessa ação, além da questão da salvação dos pecados, além da questão da intercessão de Cristo no sentido pleno da salvação, tem um aspecto prático, de sabedoria como resultante e inteligência como resultante, discernimento como resultante. Ou seja, Paulo dá graças e repete isto. Ele volta a falar desta questão, ou seja, a manifestação de Cristo na igreja, pela glória de Deus, se faz presente pelo Espírito e a concessão do Espírito é sabedoria e discernimento. E isso é interessante de observar nessa oração que Paulo descreve pelos santos. Discernimento do quê? E sabedoria para quê? Apesar de que a primeira parte da oração, lá nos versos 3 a 14, trazem elementos práticos para a vida diária, além da concepção de Deus vinculada à sabedoria, mas elementos práticos para os desafios da vida diária, manifestos na palavra inteligência, usada lá na primeira parte da oração. Aqui Paulo se concentra em outro aspecto mais essencial da questão de sabedoria, da questão de discernimento. E esse aspecto essencial está vinculado às coisas que Paulo vai descrever nesse bloco da oração. Então, primeira das coisas que Paulo relembra os seus interlocutores, a ressurreição de Cristo. E é interessante observar que essa questão da ressurreição de Cristo, ela é sempre ponto central das pregações de Paulo, a ponto de Paulo, de maneira muito enfática, colocar: se Cristo não ressuscitou dos mortos, a nossa fé não tem valor, a nossa fé não tem sentido. Portanto, esse é o ponto primeiro do discernimento, o primeiro da sabedoria. Todos que vivemos nesse mundo, ainda que diante do elemento central de consequência do pecado, que é a morte, temos a certeza da ressurreição em Cristo. Por isso, esse é o ponto fundamental da fé cristã. A certeza de que Cristo ressuscitou e por causa dele, nele, todos podemos ressuscitar, todos podemos ter vida eterna. A segunda questão que Paulo vai levantar na sequência dessa descrição da oração é que esse Cristo que ressuscitou dos mortos, portanto, que venceu a morte, não ficou aqui. Ele foi ao céu e recupera a sua condição original, recupera a sua condição inicial. Esse Cristo que desceu ao mundo, e aqui é interessante o contraste, o Cristo que não usurpou ser igual a Deus, não quis para si o permanecer nas glórias do céu, antes se desveste de tudo isso, desce até a terra, vive como um ser humano, debaixo do peso do pecado, sofre uma morte, não uma morte qualquer, mas uma morte de cruz,
esse Cristo que abandona todas as coisas para as quais ele existe e das quais tem direito, esse Cristo retorna ao céu nestas condições. Então, a exaltação de Jesus é um outro aspecto importantíssimo do discernimento pelo qual Paulo ora, para que as pessoas entendam duas questões. Uma que, sim, há esperança para a morte, há esperança para o resultado do pecado. Mas, mais do que isso, a certeza de que quem resolve esse problema é alguém que não só conhece o pecado porque viveu entre nós, mas foi exaltado acima de todos os poderes e, portanto, intercede e exerce poder por nós. Intercede por cada um e exerce poder por cada um de nós. Na sequência disso, a outra questão importante que aparece é esse Cristo, embora no céu, continua sendo aquele que dirige a igreja, o cabeça da igreja. E, em sendo o cabeça da igreja, empodera os seus filhos a partir da presença do Espírito Santo. Então, esses aspectos passam a ser os pontos de ancoragem da oração que Paulo descreve aos santos. A pergunta é por que seria importante Paulo descrever uma oração em lugar de fazê-la? Paulo fazia essa oração, e é isso que ele está dizendo aqui. Eu não cesso de, eu não paro de fazer isso. Mas por que é importante avisar aqueles para quem Paulo está, por quem Paulo está orando, de que ele está fazendo isso e por que está fazendo? Uma coisa é a ação direta de Deus por intermédio de Paulo na vida da igreja. A outra coisa é a decisão da igreja em viver baseado nesses mesmos princípios. Então, quando Paulo compartilha os motivos da sua oração, ele dá uma oportunidade à igreja. Primeiro, que entenda por que Paulo está fazendo isso e entenda quais serão os resultados da aceitação do que Paulo está pedindo. Portanto, ao mesmo tempo que ele descreve uma oração, ele está pregando. Ao mesmo tempo que ele descreve o que ele faz por eles, enquanto oração, ele está ensinando a eles quais são os pontos importantes, centrais de atenção para a vida. E, portanto, de alguma maneira, isso é o que, para nós, chega como ponto importante 2000 anos depois. Que coisas eram importantes para os interlocutores de Paulo e que devem continuar sendo importantes para nós, porque Paulo está descrevendo o processo da salvação, está descrevendo o processo da vida cristã. Então, a primeira coisa importante da descrição de Paulo é quando ele coloca bem claramente que existe, para essa transformação que ele espera aconteça na vida dos seus interlocutores, existe uma causa para isso, existe uma ferramenta para isso, existe um segredo para isso. E esse segredo é a oração. E duas coisas aparecem nessa descrição. Primeiro, a essência, orar, e aí tem todo o contorno dessa oração, ou seja, sobre que oramos, para quem oramos, por que oramos. Mas tem também a questão de quando oramos. E Paulo faz questão de repetir algo que em vários outros textos ele também usa como expressão de intensidade. Eu não paro, eu não cesso de dar graças, eu não cesso de orar. Algo que a gente conhece de um texto curtinho de Paulo, com essa mesma referência, orar sem cessar. Como elemento de causa, como ponto de partida para que toda essa transformação ocorra. Se a gente lembrar, quando Jesus se despede dos discípulos, há uma instrução que ele deixa aos discípulos, que eles continuem orando e pedindo até que o Espírito se manifeste e então eles possam começar a missão. E os discípulos atendem a esse pedido de Cristo e continuam reunindo-se e orando, aguardando a manifestação do Espírito. Paulo está dizendo a mesma coisa. O que Paulo está dizendo é: nós precisamos do poder do Espírito. É a partir do poder do Espírito que o discernimento e a sabedoria se manifestam. E é a partir deste poder que a compreensão do sacrifício de Cristo, da sua ressurreição, da exaltação de Cristo, do ministério de Cristo e da nossa parte neste processo vão se tornar evidentes. É a partir desse mesmo Espírito, pela oração. Então,
O que Paulo, em outras palavras, está dizendo aqui nessa introdução de descrição do seu caderninho de oração, ele está dizendo para todo mundo: olha, esse é o caminho. Ore, peça, e o Espírito lhe será concedido. E sendo concedido, vocês vão ter discernimento, sabedoria. Vão ter a condição de compreensão plena de tudo que está envolvido no plano da redenção. É com essa base, ou seja, com essa condição e com essa forma de agir, no sentido de pedir a manifestação do Espírito e de orar para que isso seja contínuo, é que então a gente vai entender o que é o discernimento que Paulo começa a descrever a partir do verso 16. Então vamos para a sequência agora dos versos 18 em diante, onde paramos, na continuidade do texto. Eu vou pegar o 17 só para ter contexto, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito da sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E aí sim, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu da força do seu poder. Olha que coisa interessante aqui, ele nomeia elementos, ele nomeia coisas em sequência ao seu processo descritivo de oração. Ou seja, por que ele ora e por que dá graças? Ele ora e dá graças para que algo aconteça. O Espírito se manifeste e a compreensão ou a sabedoria e o discernimento sejam efetivos na vida dos santos. Uma vez efetivos, os olhos são iluminados. E aqui ele faz uma metáfora, os olhos do coração são iluminados para algo. Qual é a primeira coisa deste algo que ilumina o coração daquele que ora e recebe o Espírito? A esperança do chamamento. E aqui tem duas coisas importantes. Quando ele coloca qual é a esperança, então ele olha para o futuro e aponta na direção para a qual todos os cristãos deveriam estar olhando, a esperança da manifestação da promessa de Cristo. Do mesmo jeito que eu subi, eu vou voltar. E quando eu voltar, vou levá-los para morar comigo. Essa é a esperança. Essa esperança, por sua vez, é o norte do chamamento. Ou seja, fomos chamados a ser discípulos de Cristo para um propósito. Qual é o propósito? A esperança. A esperança em que sentido? No pessoal, de eu olhar para o futuro e saber que Cristo vai voltar. E no sentido de trabalho, de missão, propriamente dito, proclamar ao mundo que Jesus vai voltar. Portanto, a missão tem como ponto de ancoragem a esperança. E a esperança, como o próprio Paulo diz lá em Romanos capítulo 5, ela não confunde. A esperança não deixa nublada a perspectiva do cristão. Portanto, há uma coisa importante acontecendo aqui. Quando Paulo fala do discernimento e da sabedoria, a luz que permite a compreensão clara da nossa missão é a esperança. Quanto mais nítida for a esperança, e por isso o ponto da ressurreição de Cristo é importante. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa fé. A nossa esperança está na ressurreição de Cristo. Nós não cremos num Deus morto, nós cremos num Deus vivo. Nós não cremos num Deus que morreu, nós cremos num Deus que ressuscitou. Sim, é importante olhar para a cruz para a compreensão do preço pago pelo pecado. Mas se eu ficar preso à cruz, o cristianismo perde a sua perspectiva. Se eu ficar preso ao sacrifício de Cristo na cruz, o cristianismo vai derivar para consequências não adequadas. Aquilo que coloca o cristianismo nos moldes corretos é a percepção da ressurreição. E isso é fácil de entender. É só olhar o que aconteceu durante todo o período medieval. O sacrifício de Cristo foi um primeiro ponto de olhar, mas o descolar da ressurreição de Cristo e de tudo que isso produz como efeito tornou o sacrifício de Cristo algo inadequado. Tão inadequado que ficou, num passado distante, substituído por um presente diferenciado, que é a necessidade do cristão em pagar por seus próprios pecados. O desfocar da ressurreição de Cristo resultou na derivação
para um outro caminho na questão da vida eterna. E a vida eterna, que tinha como foco a esperança na ressurreição em Cristo, agora passa a ser algo desfrutado de forma literal no momento presente, pós-morte, no contexto da imortalidade da alma. Portanto, quando Paulo traz essa questão do discernimento e da sabedoria como ponto central da atuação do Espírito Santo, e quando coloca o chamamento ligado à esperança, ele está trazendo a verdade para o seu ponto de equilíbrio, para o seu ponto central. Se o cristão perde isso, ele começa a perder elementos dessa verdade e, consequentemente, criar outros para substituir esses elementos. Então, é importante essa questão, principalmente se a gente olhar as consequências de não fazer isso ao longo da história do cristianismo. Outra coisa que aparece aqui, na sequência disso, é que depois que ele fala da esperança do chamamento, ele começa a pontuar qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ou seja, ele nomeia alguns elementos importantes aqui. O primeiro desses elementos, a riqueza da glória de sua herança nos santos. E isso a gente viu na primeira parte da oração, nos versos 3 a 14. Somos herança de Deus e recebemos de Deus herança. Então, quando a questão aqui, para saber diz qual a esperança, é manifesta na riqueza da glória da sua herança nos santos, duas coisas são apontadas aqui. A primeira delas é: retornaremos ao Pai porque somos herança dele. Portanto, temos uma esperança que é a ressurreição em Cristo, temos a esperança de vida eterna em Cristo, mas também sabemos que só temos isso porque somos de Deus e ele nos quer de volta. Somos herança dele. E essa é a primeira parte desta riqueza. A segunda parte dessa riqueza é a manifestação de Deus em nós. E por isso também recebemos uma herança além de sermos herança. A herança que recebemos é a herança de que Cristo viva em nós por toda a eternidade. A herança de viver toda a eternidade. A herança de viver segundo o propósito da nossa criação, segundo o plano inicial da criação. Esse é o primeiro aspecto. Logo depois da compreensão do chamamento a partir da esperança. O segundo aspecto é qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ou seja, o resultado efetivo na vida do cristão, uma vez que compreenda a esperança, compreenda o chamamento e compreenda a dimensão dupla da herança, é que o poder de Deus se manifesta em nós. E também se manifesta em duas direções. Uma direção é a direção do poder espiritual, portanto, a dimensão vertical dessa relação nós e Cristo. A segunda é a manifestação do poder na forma horizontal, que é o poder a partir de nós para com os santos, que é o que começou a oração. Quando Paulo diz, por causa da fé e do amor para com todos os santos, manifesto entre vocês, é que eu dou graças continuamente. Portanto, a manifestação do Espírito produz um efeito bilateral ou bidirecional, um efeito vertical, que é a intensificação da comunhão com Deus, e um efeito horizontal, que é a manifestação do poder de Deus a partir de nós. Por isso, também a afirmação de Jesus para os discípulos: vocês vão receber poder quando manifestar-se entre vocês o Espírito. E com este poder vocês poderão executar a missão. Poder esse que mantinha os discípulos ligados continuamente a Deus. Poder esse que se manifestava em toda a dimensão do ministério dos discípulos, seja nos milagres, as maravilhas que produziam, ou na própria pregação da palavra. Porque o poder pode ser de natureza metafísica externa, alguma manifestação sobrenatural visível, como os milagres produzidos pelos discípulos ao longo do seu ministério, como pode ser distinto disso. Pode ser o poder manifesto a partir da pregação da palavra e daquilo que a pregação da palavra produz como resultado no coração daquele que ouve a palavra. E pode acontecer com as duas coisas juntas. O fato é que a questão da presença do Espírito Santo ela é necessária para que ocorram esses elementos descritos na oração de Paulo. E há uma coisa interessante, segundo a eficácia da força do seu poder. E essa palavra eficácia ela é
bastante importante aqui. Ou seja, não basta que o evangelho seja eficiente, é necessário que ele seja eficaz. E há uma distinção clara entre esses dois modelos. A eficiência tem a ver com um pragmatismo de organização e produção efetiva, né? Produção de custo-efetividade na apresentação de uma tarefa ou no desenvolvimento dessa tarefa. Mas quando a gente fala de eficácia, é que a direção final seja clara e o resultado esperado seja atingido, porque eu posso ser eficiente, mas produzir um resultado totalmente diferente daquele pretendido. E a junção dessas duas coisas é importante porque essa mesma bilateralidade do modelo aparece na questão da sabedoria e da inteligência. A inteligência produz eficiência, mas é a sabedoria que produz a eficácia. A inteligência faz com que a gente execute protocolos e processos de maneira adequada, mas se esses protocolos são executados de maneira adequada para a direção errada, eles até serão eficientes, mas o resultado não é alcançado. Então, a eficácia é algo que depende da força do poder de Deus e não da capacidade humana. E por isso, eficácia e sabedoria estão juntos. A dimensão espiritual produz eficácia. A dimensão natural produz eficiência. A junção desses dois, ou seja, alguém com a inteligência depositada em Cristo, depositada no Espírito, agirá inteligentemente com sabedoria. Portanto, o resultado perfeito. Essa é a questão na descrição de Paulo no verso 19. E aí ele continua, verso 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando em. Agora ele vai mostrar a sequência do processo. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E aqui começam algumas questões centrais dessa descrição. Paulo primeiro descreve as consequências, a estrutura orbital, a motivação da sua oração, mas agora ele vai ao cerne da questão. Qual é o cerne da questão? Cristo ressuscitou? Ponto. Pecado vencido. A morte não prendeu Cristo, a morte não tem vitória sobre ele. Mas Cristo não fica aqui, ele ressuscita e retorna aos lugares celestiais. Em retornando aos lugares celestiais, qual é a promessa? Se a gente olhar, ela aparece em várias circunstâncias diferentes dos textos de Paulo. Uma das questões das promessas tem a ver com o fato de que se Cristo senta nos lugares celestiais, aqueles a quem ele salva também sentam-se nos lugares celestiais. Paulo diz isso de várias formas diferentes, de várias maneiras diferentes ele aborda essa questão, mas eu gosto de uma que não é de Paulo, é de João, lá em Apocalipse. Quando você termina a igreja de Laodiceia, qual é a frase que conclui a igreja de Laodiceia? Lembra? Apocalipse 3, a partir do verso 20. Quando você olha o verso 20, tem lá o clássico, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei, etc. Mas a sequência disso mostra o que está prometido à igreja de Laodiceia. Dar-lhes-ei que se assentem comigo no meu trono, assim como o Pai me deu ou me concedeu assentar-me com ele no seu trono. Portanto, colocar Jesus de volta à sua posição de autoridade no céu, regendo todas as nações, na expressão metafórica bíblica, com cetro de ferro. Apocalipse 12. Quando você olha Jesus reassumindo todo o poder e majestade que tivera lá no início da criação, o que a gente tem como descritor de promessa? O fato de que todos os que creem em Cristo, todos os que se pautam a partir dele e aceitam a manifestação do Espírito, voltarão a viver com ele, se assentarão no seu trono como ele se assenta no trono com o Pai. Outra coisa interessante dessa descrição que Paulo faz aqui é que ele coloca esse Cristo acima de todo e qualquer poder. E aqui, obviamente, Paulo faz uma alusão clara ao paganismo do período antigo.
Ele traz uma coisa que era comum no paganismo e não é incomum hoje nas manifestações modernas do mesmo paganismo, que é o ato de conjurar. Essa expressão, conjurar, essa expressão de você nomear entidades e a partir desse nomear de entidades ou de convocação de entidades em uma atividade mediúnica, esse convocar ou conjurar entidades era uma forma comum de manifestação do paganismo para diversas circunstâncias da vida, no período de Paulo, da vida espiritual das pessoas que acreditavam nas divindades diversas do paganismo. Ou seja, conjurar entidades para que lhes dessem algum tipo de benesse ou produzissem algum tipo de efeito, ou até mesmo conjurá-las para produzir alguma maldição em alguma pessoa desafeta ou em alguma circunstância desagradável. Essa situação era típica daquele tempo. E não é diferente hoje. Ainda que a gente não o faça em sentido direto, consciente, ok? Até por não ter crenças assim, hábitos culturais manifestam que isso está presente na geração do tempo atual, ainda que distantes do paganismo antigo. Não é incomum você ter coisas do tipo: acontece um problema e a primeira coisa que vem na cabeça é alguma expressão cultural, desde expressões antigas, como valha-me Deus ou coisa do gênero, a expressões mais corriqueiras, no caso do cristianismo, Nossa Senhora, desconjuro, ou coisas dessa natureza. São expressões manifestas na cultura antiga, mas que de alguma forma mostram que isso está presente como resultante do impacto do paganismo ao longo dos tempos. Considerando como era a vida naquele tempo, era bastante comum que as pessoas usassem ou amuletos ou coisas do gênero para chamar estas entidades a seu favor. E aqui Paulo faz questão de trazer essa cultura para mostrar que acima de qualquer nome, acima de qualquer expressão, acima de qualquer poder, Cristo está. Ou seja, nenhum poder é maior do que o dele. Nenhuma possibilidade desses chamamentos humanos é maior do que o Cristo que está disponível na forma direta. E aqui aparece uma coisa muito interessante. O Cristo que está acima de todos os poderes é o Cristo pessoal que viveu entre eles. Algo que não acontece com nenhuma entidade. Todas as entidades manifestas no mundo antigo, no mundo do paganismo, são entidades distantes. São entidades que não convivem, são entidades que não se permitem o aproximar, como Cristo se permitiu viver entre nós. Ou seja, aquele que era igual a nós, no sentido da sua encarnação, está acima de todo e qualquer poder, portanto, temos acesso direto a ele sem intermediação, sem necessidade de qualquer outra coisa que não seja estar com ele, que não seja aceitar. E disso, nesse aspecto em específico, você tem a diferença do cristianismo. O cristianismo apresenta um Deus pessoal, um Deus que interage, um Deus que permite a interação direta na pessoa de Cristo, a interação familiar na pessoa do Pai, a interação de convívio e de poder e de sustentação no Espírito. Algo que não existe em nenhum outro elemento cultural do paganismo. E aqui Paulo apresenta algo que é realmente diferente de tudo aquilo que se conhece. Como é que ele conclui esse texto? Assim que manifesta o tamanho do poder de Cristo e que ele está acima de qualquer poder, ele aponta para o futuro e diz: ainda que surgissem outros poderes no futuro, ele estará acima de qualquer outro poder que possa ser nomeado no futuro. Portanto, ele é exaltado para sempre. Não haverá uma segunda encarnação, não haverá uma segunda humilhação. A primeira e última foi a que ocorreu na cruz. Deus manifestou tudo que era possível em termos de amor, assim como agora manifesta tudo que é possível em termos de poder. Não haverá outro, não haverá outra circunstância distinta dessa com tamanha abrangência, com tamanho poder.
Conclui então o texto a partir do verso 22, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça de todas as coisas, e o deu à igreja. Dois aspectos interessantes aqui. Então, ele não só é o poder acima de qualquer poder, mas todos os poderes estão sujeitos a ele. E aqui aparece algo importante. Se há algum poder sobrenatural manifesto no paganismo, esse poder está debaixo dos pés de Cristo. Portanto, não só é menor do que ele, mas só age por autorização dele. Só age a partir dele. Ah, mas então quer dizer que Deus é responsável pelo mal que acontece no mundo? Não. Deus não é responsável pelo mal que acontece no mundo. Mas quando o mal bate no peito e diz, eu posso fazer algo, o que Paulo está dizendo é, não pode. Se faz algo é porque Deus permitiu. E porque no plano de Deus aquilo deveria acontecer. Para algo maior, para algo que vai além do visível. Ou seja, não há nenhum poder que age sem a anuência ou a autorização de Deus, ou que haja sem a interferência de Deus. Cristo está acima de qualquer poder e todos os poderes estão debaixo dos seus pés. Só que não só. O texto termina dizendo que ele então o deu à igreja, ou seja, pôs todas as coisas debaixo dos seus pés e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja. O que significa que quando Cristo é entregue na cruz e depois exaltado, quem vai junto com ele é a igreja. Então, ao mesmo tempo, ele morre pela igreja, mas ao ser exaltado, exalta a igreja. De que forma? Ele é o cabeça, a igreja é o corpo. Ou seja, a igreja não é exaltada para ser cabeça, a igreja é exaltada para ser corpo. E aqui tem uma diferença também crucial na estrutura doutrinal ou dogmática do período medieval. O período medieval tornou a igreja o cabeça e Cristo o serviçal da igreja, criando dentro da igreja o substituto de Cristo, o vigário de Cristo. Essa distorção do modelo já era descrita em Daniel capítulo 7, vimos isso na última lição de escola sabatina que estudamos no trimestre passado. Ou seja, quando Daniel, na descrição de futuro entregue pelo anjo em revelação a ele, aponta na direção de que atingiria o exército dos céus, deitaria o príncipe do exército dos céus à terra, deitaria a verdade por terra. Essa inversão, ou seja, o corpo se tornou a cabeça e a cabeça se tornou o corpo, ela ocorreu durante a Idade Média, causada pelo distanciamento do que Paulo está descrevendo nessa oração. Ou seja, quando você tira a centralidade da ressurreição de Cristo e os seus efeitos, você deixa de compreender de fato o que a cruz foi. Quando você perde a esperança resultante da ressurreição de Cristo, a sua fé se distorce e todo o modelo estabelecido por Deus se distorce junto. E aquele que deveria ser o cabeça da igreja agora se torna refém dessa igreja. Portanto, há uma questão importante finalizando o texto dessa descrição que Paulo faz da sua oração, que a igreja não perca a sua perspectiva, que a igreja entenda quem é Cristo e entenda o que é a igreja. E por isso, o verso 23, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Portanto, a igreja só é igreja se for cheia do Espírito. A igreja só é igreja se for plena de Cristo. Caso contrário, a igreja não é nada. Sequer é corpo de Cristo. E não sendo corpo de Cristo, só existe um outro cabeça do qual a igreja poderia ser corpo. Se a igreja não é corpo de Cristo, é corpo do diabo. Porque ou se é filho de Deus, ou se é filho do diabo. Não há uma terceira via, não há uma terceira possibilidade. O que significa que quando Paulo fecha esse texto dizendo a plenitude daquele que enche todas as coisas, ele está dizendo que a igreja é reconhecida como de Deus quando todas as coisas anteriores se manifestam nela. E aí, se a gente volta ao início da oração, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, há questões importantes aqui.
Então, primeira delas, a fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Portanto, a fé não é um elemento etéreo, não é um elemento metafísico fluido, embora seja metafísica, mas não é fluida no sentido de etérea, no sentido de amorfa, no sentido de disforme. Não, a fé é precisa. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Portanto, a fé é a compreensão, o discernimento claro da palavra de Deus. Esta fé produz santidade. Por isso, há amor para com os santos. A fé produz transformação. Essa fé que transforma muda o comportamento dos cristãos. E esse comportamento modificado age em favor dos santos. Age na direção do amor manifesto aos santos de Deus. E é esse amor que produz todos os elementos necessários para a continuidade do cristianismo. Se a gente volta a Paulo em Romanos, por exemplo, isso fica bastante evidente lá em Romanos 5. Ou seja, qual é o resultado da fé? E eu acho que isso fecha bem o contexto da oração de Paulo pelos crentes. Se você olha Romanos 5, que está descrito lá, justificados, pois, Romanos 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ou seja, eu olho para a cruz, eu sei o preço do pecado, eu sei o que Cristo fez, e isso me reconcilia com Deus. Mas eu não paro aqui, porque eu não paro aqui. Porque se eu parar aqui, a graça é maravilhosa, ela é fantástica no processo da salvação, mas ela não produz transformação. A transformação depende do que vem depois. Então, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, e agora eu vou a Deus porque tenho paz para obter o resultado da vitória sobre o pecado, que não está na cruz, está na ressurreição. Então, o que ocorre? Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Quando é que eu tenho acesso à fé? Na ressurreição de Cristo. Quando Cristo é exaltado aos céus, assim terminou a lição da Escola Sabatina dessa semana, lá em Apocalipse 5. Quando Cristo é exaltado aos céus e o Pai o recebe dizendo, sacrifício aceito, os que estão no céu reconhecem a dignidade de Cristo e ele é exaltado agora dentro deste contexto de dignidade, o que faz? Como ele comprou com seu sangue todos os que o aceitam, ele agora os faz herdeiros da terra. É a próxima parte. Isso só é possível porque Cristo ressuscitou. Se Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, o que sobraria é o que aconteceu com João. Chorava desesperadamente no início do capítulo 5 de Apocalipse. Mas porque Cristo ressuscitou, vem um ancião, põe as mãos no ombro de João e diz: calma, não precisa desesperar. O leão da tribo de Judá venceu e está chegando para abrir o livro e desatar seus selos. Ou seja, a história terá um novo curso porque Cristo ressuscitou. E por isso temos acesso, a partir dele, à fé, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes. E gloriamo-nos no quê? Voltamos à mesma oração. Na esperança da glória de Deus. Essa é a causa do nosso chamamento e a consciência do nosso chamamento, a esperança. O que acontece a partir disso? Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, ou seja, tem uma missão e vai ter guerra. Nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança, esta, por sua vez, produz experiência, a experiência, por sua vez, volta-nos à esperança. E a esperança não confunde. E aí ele fecha com o mesmo desenho da oração de Efésios. Qual é o desenho de fechamento aqui? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Se eu não for, o Consolador não virá. Se o Consolador não vier, não faz sentido o resto, porque não haverá a eficácia. O preço foi pago em relação à exigência do pecado, mas é necessário que esse preço produza os efeitos necessários na vida daquele que crê. E isso só é possível na ressurreição de Cristo, na manifestação do Espírito, na continuidade do processo, a partir do foco na esperança e da experiência prática desse chamamento, que é o exercício da missão. Por isso, as tribulações,
as tribulações produzindo perseverança, a perseverança produzindo a experiência, e como consequência de tudo isso, o retorno à esperança, porque o visível da esperança é a confirmação do sacrifício e ressurreição de Cristo na vida daqueles que creem. Então, quem se lança à missão e vai vendo as transformações geradas por isso, vai renovando a esperança. E assim, o ciclo se fecha. Por isso, é necessário que a cabeça continue sendo Cristo e que a igreja continue sendo o corpo de Cristo, no sentido tanto da ligação quanto da coordenação da missão. O que eu espero é que, de alguma forma, essa compreensão, que é a oração de Paulo, que o discernimento e a sabedoria sobre estes aspectos nos façam mais fiéis e dedicados à missão, que é a razão pela oração de Paulo. Paulo está vendo o fim da vida chegando e espera que a igreja continue o legado, e o único jeito da igreja continuar o legado é a manifestação do Espírito nessa igreja, a manifestação do Espírito que guia essa igreja à percepção clara de que Cristo é o cabeça. Se isso acontece, o ministério de Paulo foi eficaz e o resultado será a continuidade do cristianismo. Se isso não acontece, o ministério de Paulo termina ali e a morte de Paulo encerra o processo. Então, a oração tem um sentido bastante importante de quem está vendo o fim da sua parte na missão. Paulo executou a sua parte e descreve a igreja: combati o bom combate, eu completei a carreira, guardei a fé, a coroa já está guardada para mim, mas aí ele adverte: não somente a mim, mas a todos aqueles que, da mesma forma que eu, busquem, se entreguem, se dediquem do mesmo jeito que eu fiz. Lembrando, a partir de Cristo. Essa é a referência desse segundo bloco do capítulo 1, nessa descrição que Paulo faz. De alguma forma, isso chega até nós, 2000 anos depois, com a mesma intensidade, principalmente se a gente sabe que está vivendo o último momento de aplicação disso tudo. O último tempo da história, último momento de aplicação do chamado, último momento de execução da missão. Que Deus nos dê essa graça, é o que eu espero para vocês e para mim. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque a partir da ressurreição de Cristo temos a esperança perfeita da vida eterna, mas também temos a perspectiva clara da missão que temos até que isso se manifeste de maneira completa na vinda de Cristo. Dá, Senhor, que possamos, pela fé, executarmos a missão, tendo o discernimento claro, a sabedoria perfeita que nos conduza na direção daquilo que Tu esperas de nós no exercício dessa missão neste mundo. Perdoa os nossos pecados, guarda-nos debaixo dos Teus cuidados, prepara-nos para a Tua vinda e que, se possível, possamos vê-lo voltando em nossa geração. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.